Pessoal, tudo bom? Vamos dando continuidade ao nosso curso de Matemática 2, Geometria Plana. A aula de hoje vai falar sobre os triângulos. E para início dessa nossa aula, eu preciso definir com vocês o perímetro de um triângulo, né? Ou o perímetro de uma figura plana qualquer. O perímetro nada mais é que a medida do comprimento do seu contorno da figura plana. Então, para calcular o perímetro dessa figura plana qualquer, nós precisamos apenas somar os seus lados, tá? Exceto a circunferência, porque circunferência não tem lado, né? A unidade de comprimento usada para o cálculo de perímetro é a mesma unidade de comprimento utilizada para o lado. Ou seja, se eu tenho um triângulo e o lado do triângulo está em centímetros, vou botar aqui, em centímetros, vou botar 1 centímetro, 2 centímetros. O perímetro, que seria 1 mais 2 mais 1, 1 mais 2 mais 1, dá 4, seria também na mesma unidade dos seus lados, que seria em centímetros. Tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Que o perímetro segue a mesma unidade dos lados do polígono. Deixa eu apagar aqui. Eu queria que vocês ficassem atentos quanto às nomenclaturas, tá? Quando nós falarmos simplesmente de perímetro, nós utilizaremos a letra P maiúsculo, né? E para o cálculo do perímetro, semiperímetro, é o Pzinho, assim como eu tenho falado na sala de aula. Semiperímetro, o Pzinho. É interessante a gente definir isso agora como semiperímetro o Pzinho e perímetro como sendo o Pzão, porque lá na frente existem formulações que entram com o semiperímetro, tá? Semiperímetro nada mais é do que a metade do perímetro que foi calculado anteriormente. Vamos continuar. O triângulo, né, contextualizando aqui, só para vocês lembrarem, o triângulo corresponde à figura que tem 3 lados e a soma dos seus ângulos internos são iguais a 180 graus. Né? Isso aí já é conhecido de vocês. A fórmula geral para calcular a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A área de qualquer triângulo você calcula dessa forma. Base vezes altura sobre 2. Tá? Nessa fórmula aqui nós podemos ver que o S eu indico como a área do triângulo. O Bzinho é a base do triângulo. O H é a altura desse triângulo base. Né? Eu queria que vocês ficassem atentos em relação a uma observação importante, que todo triângulo, na verdade, sempre a metade de um quadrilátero. Então, como a fórmula do triângulo é base vezes altura sobre 2, a área do quadrilátero correspondente ao dobro desse triângulo é base vezes altura. Ó. Nesse triângulo que era anteriormente, se vocês puderem observar, a base e a altura sobre 2. Quando tomamos um quadrilátero correspondente ao dobro desse triângulo, a fórmula fica sem um 2 de baixo. Ok? Fica só base vezes altura. Então, todo triângulo é a metade de uma área de um quadrilátero. Para um triângulo qualquer, ABC, com vértices ABC, e lados Azinho, Bzinho e Czinho, a gente precisa definir primeiro uma coisa simples. Essa altura corresponde ao segmento de reta que vai do vértice até o lado oposto, formando com ele ângulo de 90 graus. Vamos chamar essa altura de altura em função do lado A, porque é a altura que sai do ponto A e bate no lado A, nesse ponto, formando com ele um ângulo de 90 graus. Esse vértice, quando sai um segmento de reta do vértice B até o lado Bzinho, forma com ele 90 graus e a gente pode chamar esse HBzinho de altura relativa ao lado B. Analogamente, a gente faz saindo do vértice C até o lado Czinho, né? Então, nós encontramos aqui a altura relativa ao lado C.
tá? Então, como eu tinha falado anteriormente, HA é a altura relativa ao lado A, HB é a altura relativa ao lado B e HC é a altura relativa ao lado C. Com essas formulações, com essas definições, né, a gente pode já definir as fórmulas das áreas com as respectivas áreas e bases, né? Se nós analisarmos a figura desta forma, da forma que ela está aqui, a base seria A e a altura seria H'A. Base vezes altura sobre 2. Se nós estivermos analisando a figura dessa visão, a base seria o B e a altura relativa seria H'B. Base vezes B vezes a altura relativa ao lado B sobre 2. Analogamente, o lado C vezes a sua altura relativa dividido por 2. Tá? Essa fórmula é uma fórmula padrão utilizada para qualquer triângulo. Se você tem o lado e a altura relativa ao seu lado dividida por 2, você tem a área do triângulo. Tá? O que eu queria que vocês lembrassem aqui é que esse centro, essas alturas, elas coincidem num único ponto. Vocês conseguem ver que essa altura relativa ao lado A, a altura relativa ao lado B e a altura relativa ao lado C, elas se encontram no ponto. Esse ponto é chamado de ortocentro, né, que é o encontro das alturas relativas aos seus lados, né, do triângulo. Bom, eu queria que vocês lembrassem aqui, como eu defini que perímetro é a soma dos lados, então para essa figura, os lados são A, B e C. Então o perímetro, Pzão, ou 2Pzinho, ele é definido por A, B, C. A mais B mais C. Tá bom? Para um triângulo retângulo, com vértices A, B e C, e lados Azinho, Bzinho, Czinho, se o ângulo BAC é igual a 90 graus, nós temos que esse triângulo é retângulo no vértice que tem um ângulo de 90 graus. Então o triângulo ABC é retângulo no vértice, retângulo em A, né? No vértice A. Então, para um triângulo retângulo, nós definimos como essa hipotenusa, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que está à frente do ângulo de 90 graus, nós definimos como hipotenusa, que é o Azinho, e os outros lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de catetos, né? Com isso, vamos definir as fórmulas da área desse triângulo. Eu tenho a base, Czinho, vezes a altura relativa a Czinho. Não era essa a formulação que tinha visto no outro slide? Base C vezes a altura relativa a C dividido por 2. Mas quem é a altura relativa a C é o próprio B. Então, Czinho vezes Bzinho sobre 2. Tá? Se nós formos perceber, fazer essa conta da área em relação ao lado B, nós temos o Bzinho, a altura relativa a Bzinho sobre 2. Tá? Bzinho, altura relativa a Bzinho. Mas quem é a altura relativa a Bzinho? Qual é o segmento de reta que forma com ele um ângulo de 90 graus, com Bzinho? É o próprio C. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, na fórmula de cima, nós temos C vezes B sobre 2. Embaixo, B vezes C sobre 2. Então, como a ordem dos fatores não altera o resultado de um produto, nós temos que a fórmula qualquer de área para um triângulo retângulo nada mais é que o produto dos seus catetos, né, que eu defini os catetos aqui como os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus, dividido por 2. Produto dos catetos dividido por 2. Tá? Queria que vocês lembrassem, nesse momento, das fórmulas que foram passadas em aulas anteriores. Uma delas é o tão conhecido Teorema de Pitágoras, né? Queria que vocês ficassem atentos que a hipotenusa quadrada é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso, se você tem uma situação hipotética que pede
que a questão pede a área do triângulo retângulo. E ele não dá o Bzinho ou o Czinho, um dos catetos, mas ele dá a hipotenusa e um dos catetos. Se você não tem esse, se você não tem um desses termos aqui, por exemplo, o B, se você não tiver, e você tem o A, que é a hipotenusa, e o Czinho, você aplicando o teorema de Pitágoras, você encontra o outro cateto e substitui na fórmula do produto dos catetos sobre 2 e acaba encontrando a área do seu triângulo retângulo. Tá? Continuando aqui, um assunto que eu tenho repetido bastante em sala de aula, por ser uma figura que ela aparece bastante nas questões de concursos, né? Que é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele é um triângulo peculiar que possui seus lados congruentes, seus lados são iguais, e os seus ângulos, né, são iguais também. Se a gente for fazer a conta aqui, que a soma dos lados, né, a soma dos ângulos de um triângulo, dos ângulos internos de um triângulo, é 180 graus. Né? Como são três iguais, se a gente for dividir por 3, chamar isso aqui de alfa, alfa e alfa, nós temos alfa igual a 180 dividido por 3, 60 graus. Tá? Então o triângulo equilátero, ele não é só apenas equilátero, né? Nós chamamos ele de equiângulo também, porque os seus ângulos também são iguais a 60 graus, ok? Continuando, definindo primeiramente a altura desse triângulo. Por que eu preciso saber da altura, né, do triângulo? Porque a área do triângulo que eu disse é base vezes a altura sobre 2. A base eu já sei que é o L, certo? O comprimento, o seu lado é L. A altura que eu preciso descobrir. Mas para descobrir a altura, simplesmente traçando essa altura e formando um ângulo de 90 aqui embaixo, eu percebo duas coisas. Que a própria base ela é dividida pela metade. Então, se antes era L, o trecho de onde ele tangencia, onde ele encontra a base até o seu vértice B é L sobre 2. E o outro ponto, e o outro trecho que vai do ponto de encontro com a base até o vértice é L sobre 2 também, tá? Porque ele corta no meio. Então, vamos selecionar, né? Vamos retirar esse triângulo do lado direito com altura H, base L sobre 2 e o outro lado L também. Vamos aplicar aqui primeiramente o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro seu cateto ao quadrado. Tá? Fazendo as contas aqui, nós encontramos a altura como N raiz de 3 sobre 2, que é uma fórmula bastante conhecida para vocês, né? Bom, trazendo a fórmula geral para a área de triângulo, base vezes altura sobre 2, nós temos L, que é a base, altura, que é Hzinho sobre 2. Mas quem é Hzinho? L raiz de 3 sobre 2. Tá? Quando nós fazemos todo o algebrismo aqui da questão, nós temos L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Existe uma certa similaridade, eu queria que vocês lembrassem, da altura da área do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2, e aqui L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Existe uma certa semelhança, né? A única diferença aqui, as únicas duas diferenças das fórmulas, é que na fórmula da área, o L está elevado ao quadrado, e o denominador da fração é 4, não é 2. Tá? O mnemônico aqui é 3, 4, 2, 3, 4. Ok? Para facilitar a memorização de vocês. Bom, agora vamos trabalhar agora com as funções, com as formulações específicas para certos triângulos. Vou apresentar para vocês uma fórmula em função apenas dos lados do triângulo, né? Então, tem um triângulo ABC, com vértices ABC,
e seus lados Azinho, Bzinho e Czinho. Como eu disse lá atrás, o perímetro é a soma dos seus lados, e o semiperímetro, jogando 2 para o outro lado, nada mais é do que a metade dessa soma dos lados do triângulo, né? Então nós definimos inicialmente o pezinho como, tá? Queria que vocês guardassem o pezinho como a soma dos lados sobre 2. Dito isto, eu apresento para vocês essa fórmula, essa formulação. A área de um triângulo, ela é igual a raizona do semiperímetro, abre parênteses, semiperímetro menos o lado A, fecha parênteses, abre parênteses de novo, semiperímetro menos o lado B, e o último item, né, desse produto é o semiperímetro menos o seu lado C. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho apenas os seus lados. Ah, professor, mas tem o pezinho ali. O pezinho nada mais é do que a soma dos lados, galera. Essa fórmula também é chamada de fórmula de Heron, tá? Então tem alguns editais aí que aparecem como fórmula de Heron. Pode também ser chamado de fórmula de Irão também, tá? Pode ser encontrado nos livros aí de matemática. Bom, agora em função do raio da circunferência escrita. O que seria isso? Dado o triângulo ABC, com seus vértices ABC e seus ladinhos Azinho, Bzinho e Czinho, a circunferência que é inscrita nesse triângulo é a circunferência que tangencia os seus lados. Então aqui, ó, só uma observação, tá? Que forma com esses pontos de encontro ângulos de 90 graus, tá? O raio dessa circunferência eu estou definindo como Rzinho. Então vamos lá, Rzinho, o raio da circunferência escrita nesse triângulo, tá? A fórmula ela é bem simples, tá? Relembrando que o semiperímetro é a soma dos seus lados sobre 2. Nós temos que a fórmula é simples. É o semiperímetro vezes o raiozinho da circunferência que está inscrita nesse triângulo. Tá? Lembrando, queria que vocês lembrassem que o centro dessa circunferência inscrita em um triângulo nada mais é do que também o incentro, que é o encontro das bissetrizes internas desse triângulo. O que são as bissetrizes internas? São os segmentos que vão do vértice até o lado e dividem um ângulo interno em 2 iguais, tá vendo? Em 2 congruentes. Esse segmento pontilhado aqui, ele divide o ângulo A em 2 segmentos congruentes, iguais, né? 2 ângulos iguais. Mesma coisa acontece aqui, ó, que o ângulo B ele é dividido em 2 iguais, aqui tá vendo? Do tracinho, tracinho. E acontece a mesma coisa com o ângulo C, que essa bissetriz interna divide esse ângulo C em 2 iguais, né? E esse ponto de encontro das bissetrizes nada mais é um incentro, que também é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Agora, em função dos lados e do seno compreendido entre esses lados, tá? Eu tenho o mesmo triângulo, vocês estão vendo que eu estou utilizando a mesma figura para ficar mais fácil a visualização de vocês, com os lados ABC. Esses ângulos aqui, internos, A chapéu, B chapéu e C chapéu, são os ângulos internos do triângulo. Como eu já disse, a soma desses ângulos dá 180 graus. E, vamos lá, a fórmula é bem simples. O lado A e o lado B. Lado A, lado B, e o ângulo compreendido entre o lado A e B é o C. Então você vai botar A vezes B vezes o seno do ângulo compreendido, que é o C, dividido por 2. A mesma coisa você vai fazer em relação aos outros lados, né? Se eu pegar o lado B e o C, lado B, lado C, o ângulo compreendido é o ângulo A, então seria B vezes C vezes o seno do ângulo A sobre 2. A mesma coisa com A e C, os lados A vezes o lado A vezes o lado C, vezes o seno do Bzinho.
do B chapéu, que ele está compreendido entre os lados A e C dividido por 2. Tá? Essa fórmula aí, ela é fácil de decorar, porque você relaciona os lados e o ângulo entre esses dois lados. Né? Você não precisa saber o outro lado, você não precisa saber os outros ângulos. Né? Mas atenção que esse ângulo tem que ser o ângulo compreendido entre os lados, tá? Que você está utilizando na fórmula. Tá, vamos resolver algumas questõezinhas aí de concursos anteriores aí envolvendo área de triângulo. Bom, essa questão aí de fuzileiro naval, né, CFN 2017, vamos ler. Seja um ponto qualquer do lado CD, cadê o lado CD? Lado CD. Do retângulo A, B, C e D. Então eu digo que esse seja um ponto qualquer do lado CD do triângulo, do retângulo ABCD. Então eu tenho o retângulo A, B, C e D e o ponto E que pertence a esse lado CD. É isso que ele está dizendo. A área do triângulo achorado, aqui ó, achorado é desenhado, né, rabiscado, né, para facilitar. Será a área desse triângulo? O que você precisa para a área de triângulo, gente? A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Não é essa fórmula? Então vamos aplicar essa fórmula aqui. Vamos lá. A gente precisa primeiro da altura. Bom, quem é a altura desse triângulo? A altura do triângulo nada mais é do que o lado igual o lado AD e o lado BC. Eles formam com a base 90 graus e, teoricamente, eles são a altura do triângulo AEB. Tá vendo? Então, o lado AD e BC, que valem 4 centímetros, também é a altura desse triângulo achorado. Então, eu já achei a altura, né? A altura está igual a 4 centímetros. Perfeito. E agora, a base do triângulo achorado nada mais é do que a base também do retângulo, que é o lado AB ou o lado DC, né? Que vale 8. Então a base é igual a 8 centímetros, tá? Então ficou fácil, né? Agora é só substituição. Base vezes altura sobre 2, base 8, altura 4 sobre 2. 4 vezes 8, 32, né? Sobre 2, 16 centímetros quadrados. Aí você olha na alternativa lá, nas alternativas você vê que a letra é. Bem fácil, só aplicação de fórmula, né? Então, observe o desenho como um todo. Quando vocês forem resolver questões de concurso, observem como um todo, tá? Então aqui o bizu da questão era ter visualizado que a altura do triângulo é o lado do retângulo ABCD. Vamos lá. Questão da EAR 2019, bem recente, né? Na figura que representa a parte da estrutura de um telhado, tá? CD é a altura do triângulo ABC. CD, triângulo ABC, tá? CEDF, CEDF. É um quadrado de lado 3. O ponto E pertence a AC. O ponto E pertence a AC. E o ponto F pertence a BC. Assim, a área do triângulo ABC, ou seja, a área inteira, né, é igual a... Para resolver essa questão, primeiro você precisa encontrar os ângulos, né? Ver a malandragem. A primeira coisa que eles dizem para vocês é que vamos utilizar esse dado que CEDF é um quadrado de lado 3. Então, o quadrado, né? O que é o quadrado? O quadrado é o quadrilátero que possui 4 lados iguais e 4 ângulos iguais a 90 graus, né? Então, nós temos aqui, ó. Vamos inicialmente colocar esse ângulo de 90 graus aqui, tá vendo? O ângulo CED e o CFD. Tá vendo esse triângulo aqui? ED, CEDF. Vamos utilizar esses ângulos aqui com 90 graus, tá? Então, como o seu ângulo suplementar, né,
seria o que completa aqui, o adjacente a ele seria o ângulo de 90 graus também, tá vendo? Então tem 90 para um lado e 90 para o outro, tá? Bom, aqui em cima, o que eu queria que vocês visualizassem, né? Deixa eu voltar aqui. Que esse segmento CD, ele é a diagonal desse quadrado. E a diagonal do quadrado, deixa eu fazer uma observação com vocês. A diagonal do quadrado, tá? Se esse ângulo aqui é 90, 90, 90, 90. A diagonal de um quadrado nada mais é do que sua bissetriz interna também. Então a bissetriz ela divide o ângulo em dois iguais. Se o ângulo era 90, então para cá ficou 45, para cá ficou 45, para cá ficou 45 graus, para cá ficou 45 graus. Por isso que esses dois ângulos aqui de cima são 45 graus. Analogamente, a mesma coisa acontece embaixo, tá vendo? 45, 45, tá? Eu ainda estou brincando com a questão ainda, descobrindo os ângulos, né? Bom, o que eu sei também, galera, que a diagonal de um quadrado, né? Foi uma fórmula que eu já tratei com vocês, né? Vou pegar só esse triângulozinho de baixo aqui, tá? L, ângulo de 90 graus. Se eu tenho essa diagonal aqui, a diagonal do quadrado é uma fórmula pronta, né? Diagonal ao seu lado, raiz de 2. Mas eu vou provar isso para vocês aqui rapidamente, tá? Aplicando Pitágoras, D ao quadrado, L ao quadrado, mais L ao quadrado. Diagonal ao quadrado, 2L ao quadrado. Diagonal ao quadrado, diagonal é igual a L raiz de 2. Tá? Então, essa diagonal do quadrado é igual ao seu lado vezes raiz de 2. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, eu tenho esse quadrado aqui, CEDF, né? Então, ele definiu que o lado do quadrado é 3, então vamos colocar o lado 3 ali, ó. 3 em cada lado desse quadrado aqui. Então, se o lado do quadrado é 3, a diagonal do quadrado vai ser 3 raiz de 2. Tá? Então, mas quem é a diagonal do quadrado? É a própria altura do triângulo A, B e C. Tá bom? Então eu já achei a altura do triângulo. Agora eu preciso achar a base, tá? Então vamos fazer aqui, vamos utilizar aqui o seguinte. Se esses dois ângulos, se isso aqui é 90 graus, né? Não, deixa eu apagar isso aqui. Se esse ângulo aqui é de 40 graus e isso aqui é a altura, se tem 45 graus para cima, tem 45 graus para baixo. Certo? Formando os 180 graus. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. 45 de um lado, 45 do outro. Tá? Bom, se os ângulos, pensando agora nesse triângulozinho aqui, ADE. Um ângulo é 90, o outro é 45. Quanto falta para 180? 45 graus. Tá? Porque 45 mais 45 mais 90 é igual a 180 graus. Então, como eu tinha o 90 e 45, o outro só pode ser 45. E eu acabo de encontrar aqui embaixo, descobri, né, que esse triângulo ADE é um triângulo isósceles, né? Porque se os ângulos da base são congruentes, o triângulo é isósceles, né? O triângulo isósceles tem dois lados iguais e os seus ângulos da base são congruentes. Então, esse lado é igual a esse lado. Esse lado é igual a esse lado. Tá? Então, se aqui é 3, aqui também é 3, né, pessoal? Aqui também é 3. Tá? Se aqui é 3, aqui é 3 também. Então, se a gente for, você pode analisar de várias formas, mas se você tem o triângulo retângulo 3, 3, nada mais é do que a metade de um quadrado, né? Se você pensar nele em pé aqui, ó, 3, 3, esse aqui seria continuação aqui se fosse um quadrado, isso aqui seria a sua diagonal, 3 raiz de 2, perdão, 3 raiz de 2, certo? Então, como a gente fez ali em cima, a gente vai fazer embaixo. Esse trechinho aqui é 3 raiz de 2
e esse outro trechinho é 3 raiz de 2. Então a base do triângulo eu já achei, que seriam 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, 6 raiz de 2. Então eu tenho a altura e a base. Então a resolução fica simples, né? Base vezes altura sobre 2, a base 6 raiz de 2, altura 3 raiz de 2 sobre 2, né? Então 18 vezes 2 sobre 2, corta, corta, 18. Perfeito? Que é a letra C. Tranquilo, né? Deu um trabalhinho só para achar os ângulos ali, mas essa noção de ângulos no triângulo, né, tem que ser intuitiva. A noção de soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus tem que ser intuitiva para vocês. Isso facilita bastante a questão, a gente visualizar que a altura do triângulo ABC é a diagonal do quadrado, é DFC, e o trecho AD é a diagonal de um possível quadrilátero que fosse de lado 3 aqui, né? Facilita bastante a questão. Bom, vamos lá. Questão da ESA 2014. Qual a área da circunferência inscrita no triângulo ABC? Desse triângulo, não. Cuja área desse triângulo vale 12 raiz de 5 metros quadrados e cujas medidas dos lados são 7, 8, 9. Então tem uma circunferência inscrita no triângulo ABC. Vamos colocar esse desenho aqui. Tem um triângulo ABC. Vamos colocar uma circunferência inscrita nesse triângulo e os seus lados, de raiozinho R, né? Os seus lados 7, 8 e 9. Tá? Bom, qual a formulação que a gente tem para esse triângulo? Eu tenho que, quando eu tenho uma circunferência inscrita em um triângulo, seria o seu semiperímetro vezes o raio da circunferência, certo? Então eu preciso achar, para achar a área, eu preciso do seu semiperímetro e o seu raio. O semiperímetro nada mais é do que a soma dos lados sobre 2. Então é isso que eu vou fazer. Vou somar os seus lados e dividir por 2. 7 mais 8 mais 9, dividido por 2. 24 dividido por 2 dá 12 centímetros. O semiperímetro dessa figura, do triângulo, é igual a 12 centímetros. Tá? Bom, a fórmula que eu tinha apresentado para vocês era semiperímetro vezes o raio. Então, como o semiperímetro é 12 e a área é 12 raiz de 5, a gente só substitui. No lugar da área 12 raiz de 5 e no lugar do semiperímetro 12. Como corto 12 com 12 aqui, R igual a raiz de 5 centímetros. Tá? Esse é o raio desta circunferência. Bom, uma informação aqui, eu já vou aplicar a fórmula, mas a fórmula de área para uma circunferência é π raio ao quadrado. Tá? Não é o nosso tema da aula de hoje, mas é um conhecimento prévio que você já deveria ter. Se não tem, estou apresentando para vocês agora a fórmula de área de circunferência, que é π raio ao quadrado. Tá? Como o raio é raiz de 5, só substituir. No lugar do raio, raiz de 5, corta o 2 com a raiz, 5 π metros quadrados, que é a letra A. Tá bem? Essa foi a terceira questão que a gente fez. Vamos fazer a nossa última questão de hoje. Então, uma questão da EAM, uma questão um pouco antiga, mas serve para a gente utilizar o conteúdo da nossa aula. Na figura abaixo, o segmento AB mede 2. Qual o valor do triângulo ABC em centímetros quadrados? Ele só deu esse lado, tá? Ele só deu esse lado que vale 2. Os outros lados ele não disse nada, mas ele disse os seus ângulos da base. Que triângulo é esse que tem os ângulos da base congruentes? É o triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem os seus lados, tem dois lados congruentes, né? Os seus lados que não são da base são lados congruentes, né? Então, 2 centímetros seria aqui 2 centímetros também. Tá? 30, 30, 2 centímetros, 2 centímetros. Tá? Tá? Então ficou assim.
2 e 2. O que a gente precisa aqui? A gente precisa da altura, né? Então vamos colocar a altura aqui. A altura como se nesse segmento que vai de A até a sua base, formando o ângulo de 90, né? Esse Hzinho aí é a altura do triângulo, tá? E divide, como esse triângulo ele é isósceles, né? Ele divide a sua base em 2 trechinhos, né? B sobre 2 e B sobre 2. Isso tudo aqui é o B sobre 2 de um lado, B sobre 2 do outro lado. Tá? A resolução, eu fiz uma resolução, estou apresentando uma resolução para vocês utilizando seno e cosseno, né? O seno de 30 nada mais é do seu cateto oposto sobre a hipotenusa, pensando nesse triangulinho aqui. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2, né? Corta o 2 com 2 aqui. H igual a 1 centímetro. Já achei a altura, tá? Agora só preciso achar a base. Vou usar o cosseno, né? Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente B sobre 2 sobre a hipotenusa 2, né? Então, quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Corta aqui, ó, o 2 com 2. Você fica que B sobre 2 é igual a raiz de 3. Então, o 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. B igual a 2 raiz de 3 centímetros. Tá? A fórmula, como a gente já achou a base e a altura, a fórmula é essa. A base vezes a altura sobre 2. A base, 2 raiz de 3. A altura, 1. Tá? Corta 2 com 2 aqui. A gente encontra raiz de 3 centímetros, que é a letra B. Tá? É a letra B. Então, a partir de agora eu vou mostrar uma solução alternativa, né? Uma outra solução para essa questão, que sairia até um pouco mais rápido, né? Uma resolução alternativa. Tem um triângulo, primeiro você tem que visualizar que ele é isósceles e esse lado é 2 centímetros, esse aqui também é 2 centímetros. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, então eu tenho 30 com 30, então eu tenho 180 graus, menos 30 com 30, 60, né? Então eu tenho 120 graus. Aonde é esse ângulo de 120 graus? Aqui em cima. Tá? Então eu tenho os dois lados e o ângulo compreendido desses dois lados. Qual a fórmula que eu posso usar? A fórmula do seno. Seno do ângulo compreendido entre os lados e o seno do ângulo compreendido entre esses lados. AB, AC e o seno de A. Tá vendo que é 120, tá? Então aqui, ó, seno de A, 120 graus, tá? Substituindo aqui, ó, AB, 2, AC, 2 e o seno de 120 graus, tá? É um conhecimento de trigonometria, mas queria que vocês já tivessem. Que o seno do ângulo alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. Se esse alfa é 120, vamos substituir aqui, ó. Seno de 120 graus é igual ao seno de 180 menos 120. 180 menos 120 nada mais é que 60 graus, tá? Então, seno de 120 é o seno de 60 graus. Então, a gente vai substituir ali, no lugar de 120, vamos substituir para 60 graus. Ok? Pronto. Fizemos as substituições aqui. O seno de 120 virou seno de 60 e cortamos um 2 de cima com um 2 de baixo. Então, ficou 2 seno de 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, que você corta aqui, aí você acha mesmo o resultado, que é raiz de 3 centímetros. Tá? E assim nós finalizamos a aula de área de triângulos, tá? Com algumas questõezinhas aí de fixação aí da nossa lista.